Calor é um conceito do âmbito da física que representa uma forma de energia, sendo a energia térmica em movimento entre partículas atômicas. A palavra calor também pode remeter para alguma coisa quente, ou seja, com temperatura elevada. Quanto maior for o calor aplicado a um objeto, maior a sua temperatura. Quando dois corpos têm temperaturas diferentes e estão em contato, o calor passa do objeto com maior temperatura para o de menor temperatura, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Temperaturas são moléculas que, dependendo como estão, denominam a temperatura ambiente ou de um corpo. Quando a temperatura está alta, ocorre uma agitação das moléculas, e quando está baixa, as moléculas estão normal. A temperatura atmosférica da Terra varia entre vários fatores, como o Sol, o vento, a latitude, entre outros. A primeira tentativa de medir a temperatura foi em 170 d.C. por Claudius Galenus. Por meio do século XVI, Galileu desenvolveu o primeiro termômetro, que era formado por um tubo fino de vidro com uma esfera na ponta com a pressão menor que a atmosférica. Daí então, muitos termômetros foram criados. Termômetro clínico, a álcool, de máxima e mínima temperatura, termômetro a gás, termômetro a radiação, pirômetro óptico, termômetro de lâmina bimetálica, termopar. A diferença entre calor e temperatura. Calor é definido como a energia cinética total dos átomos e moléculas que compõem uma substância. Temperatura é uma medida da energia cinética, medida das moléculas ou átomos individuais. A distinção fica mais clara pelo seguinte exemplo. A temperatura de um copo de água fervente é a mesma que a da água fervente de um balde. Contudo, o balde de água fervente tem uma maior quantidade de energia que o copo de água fervente. Portanto, a quantidade de calor depende da massa do material. A temperatura não. Embora os conceitos de calor e temperatura sejam distintos, eles são relacionados. A temperatura... O experimento do balão à prova de fogo. Para isso, você vai precisar de 2 balões, um com água e outro com ar, e de uma vela. Este é o balão com ar. O balão com água. O balão com ar estoura, pois não tem energia para armazenar, assim a energia passando para a borracha. Já o balão com água não estoura, pois tem a água para absorver a energia e as moléculas em movimento, assim não passando para a borracha. É o balão com água. Aí, Fru. Ah, não, Iago. Esse é o balão com ar. Este é o balão com ar. O balão com água. Eu já te falei que o povo